Que sobre nós repouse nesta noite a graça de Jesus Cristo. Quero fazer um pedido e uma oração fora do programa, porque é uma oração de intercessão. E nós combinamos que hoje só iríamos agradecer. Mas eu já descumpri ao longo do dia, já pedi tantas coisas ao longo do dia, mas eu preciso trazer esse pedido aos irmãos antes de começarmos. Então são dois, na verdade, pedidos, um aos irmãos e outro uma oração de intercessão. O pedido é o seguinte: ainda alguns irmãos estão chegando. Então, por obséquio, o espaço que você, porventura, caso isso esteja ocorrendo, e esteja ocupado por alguma bolsa, coloque a bolsa em algum outro lugar, por exemplo, sobre o colo, sobre a mesa, mas não ocupando o lugar de alguém. Se você também puder chegar mais para o meio da sua bancada, facilita os que forem chegando depois. Não vale aquele raciocínio, cheguei primeiro, não vale. Aqui na igreja não vale. O pedido de oração é o seguinte: nosso irmão Francisco Neto voltou a ser hospitalizado e o seu estado de saúde é bastante preocupante. Então a família transmitiu o pedido que nós orássemos por ele e vamos fazer isso. Eu sei que há muitos outros motivos, há outras pessoas enfermas, mas vamos orar especificamente sobre esse assunto, por esse irmão, e depois então vamos dar início ao nosso culto anual de ações de graças. Senhor, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, especificamente para Te rogar outra vez sobre o irmão Francisco Neto o Teu cuidado. Nesta hora, Senhor, ele inspira os Teus cuidados. Que o Senhor abençoe os médicos, os paramédicos, todos quantos estão cuidando dele, para que se manifeste a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Conheces a nossa, que ele se restabeleça e volte para o seio da sua família e da sua igreja. Nós te colocamos a nossa vontade e submetemos a nossa à tua. Cuida, Senhor, dele e de sua família. É a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que é negócio de repetição. Acho que é isso aqui. Calma, não há necessidade para isso.
Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Juntos vamos repetir esta frase do profeta Isaías, não por repetir, mas por ser a expressão de nosso desejo e de nosso compromisso nesta noite. Juntos, pois, digamos: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. É para isto, nesta noite, e por isto, nesta noite, que aqui nós nos reunimos. A todos, portanto, tantos que participam conosco aqui presencialmente, quanto os que estão conosco pela internet em qualquer país do mundo, porque temos participantes em diferentes continentes, aqueles que geralmente não participam aqui de nossa vida nesta igreja, que hoje, recebendo um convite, aceitaram conosco estão, todos são muito bem-vindos. Eu quero nesse instante, então, solicitar a todos quantos estão aqui hoje, nesta noite, porque receberam um convite de alguém da igreja para estarem conosco, fiquem em pé, por favor. Nós comumente distribuímos um cartão. Hoje não faremos porque não haverá cartão para todos, mas sintam-se agraciados com o cartão, sintam-se na sua casa, recebam o nosso abraço, o nosso prazer de ter você aqui conosco nessa noite. Podem, por favor, se assentar. Aquelas mães e pais que têm crianças pequenas poderão levá-las até ao andar superior, onde há irmãos e irmãs para cuidar dos seus filhos menores. A nossa gratidão a todos que estão participando aqui do coro da igreja, da orquestra da igreja. Alguns são da igreja, outros são convidados, são todos muito bem-vindos. Nossa gratidão aos que estão participando da equipe de som, participando da equipe de filmagem e transmissão, aos que estão preparando algo que vocês já perceberam, que chega algum cheiro agradável até entre nós. Vai ser uma competição difícil entre ouvir um sermão e saborear um cheiro que vem lá de baixo, mas o pregador é bom, ele garante que tudo vai ser tranquilo nesse sentido. Então, irmãos, é uma noite de alegria, uma noite de festa. Que Deus, então, a todos nós abençoe, dirija, conduza. Que nesta festa, festa ao nosso Deus, regada tão somente pela comunhão e pela benfazeja presença do Espírito Santo, seja uma noite também em que Deus fale ao coração de cada um de nós, com novos desafios, com novas perspectivas de vida, com este reconhecimento da majestade, da grandeza, da glória e da bondade de Deus. Cadê o Jatamar? 3 vezes, mais. Tem que ser artista. Deixa eu tirar foto. Eu tiro foto da mão dele. Tiro foto. Show de bênção.
Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui para te agradecer. Mas como te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por nós? Nós não temos palavras para isso. Por isso nós vamos cantar, por isso nós vamos orar, para expressar o nosso reconhecimento, Senhor, por aquilo que Tu és nas nossas vidas. Recebe a nossa alegria, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso reconhecimento da nossa pequenez e da nossa dependência. E muito obrigado, ó Deus, porque apesar de toda a Tua glória, Tu te importas e Tu amas a cada um de nós. Amém. E nós estamos aqui porque reconhecemos o Teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. A glória do Senhor no esplendor do seu santuário.
amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa dessa certeza que temos, certeza aurida não de nossos méritos, porque nenhum temos, nenhum tivemos, nenhum teremos, mas por toda a suficiência de Jesus Cristo, Filho único de Deus, enviado por esse Deus Pai, é que nós podemos dar graças a Deus pela vida eterna, experienciada desde agora e para todo sempre. Por isso cantamos que toda a glória nós rendemos sem fim a esse que por sua graça nos amou e nos ama. Cantemos então. Nós te exaltamos, nosso Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não temos palavras para te dizer, ó Deus, o quanto nós te amamos, apesar de todas as lutas e de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nós queremos te glorificar e te exaltar e te engrandecer e te dizer, ó Deus, que nós te amamos. E te dizer, ó Pai, o quanto o Senhor significa na vida de cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa gratidão, nós o fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Todos, por favor, podem se assentar.
Amém. O que de bom aconteceu na sua vida desde o dia 1º de novembro de 2006? Eu não vou lhes propor esse exercício, porque talvez excedesse o resultado ao número de nossa lembrança. Foi ontem, mas são tantas as manifestações de Deus sobre as nossas vidas que esquecemos a de ontem para lembrar só da de hoje, as de anteontem para ontem, de tal modo que dia 1º de novembro de 2006 está muito distante. Mas eu sei, de lá para cá, casais que almejavam um filho receberam um. Homens e mulheres que almejavam passar no concurso, passaram num. Alguns que almejavam adquirir esse bem ou aquele bem, nem sabem bem quantos bens receberam. Alguns que buscavam, quem sabe, para a sua vida, companhia, encontraram. Outros que, tendo enfrentado agruras diversas, inclusive perdas de queridas pessoas, sentiram de perto o consolo de Deus. Outros que, enfermados por algum tipo de dificuldade no plano físico e emocional, não lembro mais sequer o que é que tiveram mesmo. Mencionei algumas áreas. Não quer dizer que sumiram as nossas dificuldades. Mas se colocarmos nesta noite o foco naquilo que nós recebemos. Essa semana, uma pessoa que depois de muitos anos, tendo deixado os bancos escolares, voltou a fazer o seu segundo curso superior. Ele disse: eu não me imagino mais fora de uma sala de aula. Quando eu imaginei que isso não fosse mais para mim. Exemplos. Não há como cobrir toda a dinâmica de nossas experiências. Um sonho que parecia já quase sepultado emerge. Um projeto que não saía do papel, largou o papel, entrou na vida. E assim eu poderia ir multiplicando, desfiando possibilidades, no esforço, quem sabe, inútil, de alcançar as experiências de cada um. Qual é? Digamos assim, a principal das bênçãos recebidas desde o dia 1º de novembro de 2006. Se está difícil o exercício, contabilize. Para 2008, poderem responder melhor a essa pergunta que nem eu mesmo sei bem responder. É por isso que aqui nos pomos diante de Deus e diante uns dos outros para cantar ao Senhor com ações de graças. Ao som de harpas, fazemos música para o nosso Deus. Esse Deus que cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas, como símbolo daquele que doa a vida em toda a sua extensão. Um Deus que dá alimento aos animais, um Deus que dá alimento aos filhotes dos corvos. Corvos, animais que julgamos repulsivos, nem deles Deus descuida quando gritam de fome. Por isso vamos cantar agora, uma vez, este canto: Eu te agradeço, meu Senhor. E se você puder colocar um objeto direto neste verbo, isto é,
eu te agradeço isto. Estou supondo que o verbo agradecer seja transitivo direto. Você vai colocando enquanto nós cantamos. Depois cantaremos, faremos uma pausa e cantaremos a segunda vez, aí com uma outra palavra minha. Cantemos então assentados como nos encontramos. Não, sentado é impossível, em pé. Desço por me libertar e salvar. Nós vamos cantar uma segunda vez, mas assentados. Enquanto estivermos cantando esta segunda vez, a razão é de ordem prática apenas, eu sei que vocês queriam ficar em pé o tempo todo, eu sei disso, é que aqueles que desejam manifestar a sua gratidão a Deus, trazendo-lhe uma oferta, ou mesmo o seu dízimo, poderão então se levantar nos envelopes que aí estão e trazer nessas salvas que à frente aqui estarão, como uma expressão de gratidão. E aquele que não vai fazer isto, continuará cantando também como expressão de gratidão. Cantaremos, ofertaremos, agradeceremos por tudo aquilo que Deus tem feito, sobretudo por libertar você, por salvar você. E esta oração é dirigida diretamente à pessoa de Jesus, que morreu em meu lugar. Não há motivo maior do que este para você agradecer, além dos muitos do dia a dia da sua vida. Cantemos e ofertemos. Aleluia.
Certamente, este tem sido os tempos finais, agora as irmãs podem levar as salvas, um tempo de memória. Certamente cada um foi exercitando as suas razões de gratidão. Mas eu ainda quero lhes propor que continue nessa reflexão. Enquanto nós cantamos esta música, Como Agradecer, pergunta que o pastor Davi colocou na sua oração inicial a Jesus, aquilo que ele fez por mim. Porque as bênçãos sem medida que ele me dá, vêm provar o seu amor sem fim. E sou eu que tenho que fazer isso. Nem anjos podem expressar a gratidão que eu sinto, porque eu sei que tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, eu ofereço a Deus, porque é por causa dele que eu sou e o que eu serei. Então, nós damos glórias a Deus. Vamos começar cantando assentados. E à medida em que você for se lembrando de algo pelo qual quer realmente agradecer a Deus, você vai se colocando em pé. E ao final, a irmã Clenir dos Santos virá aqui a esse microfone e vai então orar agradecendo os motivos dela e os nossos motivos de gratidão a Deus. Assentados, comecemos, e em pé os que desejarmos cantar, continuemos. Realmente, querido Deus, a nossa gratidão é imensa por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Difícil é encontrar uma forma de demonstrar tamanha gratidão, porque as suas bênçãos são inúmeras. Nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer quando nas nossas mentes vêm tantas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos resgatado, salvado cada um de nós. O Senhor tem nos dado uma vida nova, uma vida limpa e tem caminhado conosco cada dia dessa vida. Obrigado porque mesmo quando as coisas não são como nós esperamos, quando as coisas são difíceis, ainda assim o Senhor caminha conosco.
O Senhor não nos deixa e o Senhor prova o seu amor todo instante. Obrigado porque nós podemos louvá-lo não só pelas coisas boas que nos acontecem, que são tantas as suas expressões, Senhor, de cuidado para conosco, mas também nos momentos difíceis nós podemos ver a sua presença, o seu cuidado, podemos viver essa vida dependentes do Senhor, porque o Senhor sabe sempre o que é o melhor para nós. Que realmente nós possamos, de alguma forma, nesse culto, demonstrar, Senhor, nossa gratidão através do nosso louvor. Que o nosso ser, que a nossa alma possa engrandecer o seu nome. Que nós possamos juntos louvá-lo e honrá-lo como o Senhor merece. De forma talvez tão simples de demonstrar a nossa gratidão, mas que juntos nós possamos reconhecer a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua graça, que nos faz viver todos os dias, respirar e acordar a cada manhã. Que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, seguros e certos da sua presença, louvando e glorificando o seu grandioso nome, ó Pai. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Graças a Deus. Quero chamar então a esse microfone aqui, com grande alegria, o orador oficial deste culto, que não é a primeira vez que você prega aqui nesse culto de ações de graças em nossa igreja. Pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, pastor da Igreja Batista Memorial, aqui na rua Conde Bonfim, não vou dizer o número para ninguém ir lá. Filho dessa igreja, ele recentemente escreveu um editorial no boletim de sua igreja, falando das igrejas importantes na sua vida, e evidentemente a nossa foi a primeira.
ele colocou o mesmo número de linhas para todas, para nenhuma igreja se sentir melindrada. Nem reparou, mas eu contei. Porque se tivesse menos para nós aqui, eu ia ficar aborrecido. Mas o que ele fala sobre nós é realmente muito bonito. Xavier, muito obrigado. Eu vou orar por você agora, em gratidão por sua vida, e vou entregar até você os meus 2 últimos livros. Não sei se você os tem, talvez não tenha, então eu vou lhes dar como um gesto meu de afeto e carinho e admiração por você. Não precisa ler agora não, tá? Depois. Eu vou orar então, quero que os irmãos fiquem em pé nesse instante, pedir que Deus abençoe esta mensagem, que ela fale ao coração de cada um de nós. Não posso pedir. Vamos então agradecer por aquilo que Deus vai nos falar. É um exercício esse, né? Estamos tão acostumados a pedir, mas vamos agradecer. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Xavier, por todos estes anos que tens concedido a ele, não só de vida física, mas de vida espiritual, desde o tempo em que nesta igreja tu o chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, eu te dou graças por esse tempo todo que depois disto tem sido ele um servidor leal, fiel a ti. Eu tenho ouvido dos seus lábios, mesmo naqueles momentos mais duros pelos quais tem passado nos últimos meses, que o Senhor é bom. Inspirados assim, nós afirmamos também que o Senhor é bom. E te agradecemos por tudo quanto tens feito na vida dele e dos seus filhos, Fábio, Luana, Felipe, da sua esposa Clenir, sobretudo pela vida dele que tens preservado tão somente e somente só por tua misericórdia. Nós te damos muitas graças e te damos graças pelo privilégio que nos dás de tê-lo para ouvir agora aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço as palavras de carinho do pastor Israel Belo e a alegria também de estar com os irmãos aqui hoje. Cada dia, para mim, é um novo dia, um dia de alegria, é um dia de experimentar a graça de Deus. Antes de compartilhar a palavra com os irmãos, eu queria fazer alguns preâmbulos bem rápidos. Primeiramente, eu quero, Israel, trazer um abraço do pastor Fausto. O pastor Fausto tem me ligado toda semana para orar comigo, com a minha família, e um pouco antes de vir para cá, ele ligou, ela estava no gabinete, e ele pediu que desse um grande abraço em você, um grande abraço na igreja Itacuruçá, e de ver que ele tem se lembrado de nós aqui no Brasil. Então, eu faço questão de registrar essa palavra de saudação da parte dele e da Dione, a sua família ali. A segunda coisa é, Israel, um dia ele disse que eu nunca o convidei para pregar na Memorial. Eu disse que não é bem assim. No mesmo dia que ele falou isso, eu o convidei para pregar. E ele disse que não poderia, aquela conversa de pastor, que ele ia estar ausente da igreja 2 dias, 3 dias, com medo talvez de ser despedido, ele não podia ficar tanto tempo ausente. E eu engoli aquilo, eu lembrei a ele que eu já tenho pregado aqui várias vezes. E eu queria então, rapidamente fazer uma assembleia aqui e pedir aos irmãos que favorecem aqui, assim que eu fizer um convite ao pastor Israel, independente de quantas faltas ele tenha tido aqui na Itacuruçá, que ele aceitará o convite para pregar na Memorial, levante uma de suas mãos. Obrigado, contrário não usar. Então está feito o convite, já definimos isso, aquela conversa
E ele disse, então, quando eu estivesse vindo aqui, que eu deveria colocar o terno. Eu não uso terno ali na minha igreja, tá bem. Quando ele for lá na igreja, ele tem que colocar as meias. Então, estamos assim estamos empatados, que a gente tem que sentir a vontade na casa do outro. Não é? E ali também já tem ar-condicionado. A terceira coisa que ele me falou, ele disse, olha, Xavier, você vai pregar, mas nós temos um jantar e eu queria que você cuidasse do tempo. Eu falei, olha, você pode orientar, mas sabe que eu nunca ligo para isso, mas pode falar. Falou, você tem 20 minutos. Aí ele, para confirmar que eu pregaria apenas 20 minutos, ele me fez uma ameaça. Você vai continuar pregando e as pessoas vão sair e vão jantar. Então, com Israel eu enfrento bem, mas ver o pessoal saindo para jantar, e é terrível isso, porque eu não posso jantar. Então eu tenho que pregar. Mas eu não vou passar do tempo, não. Vou procurar me ater. Estou feliz que minha esposa está aqui, está comigo, e é uma alegria grande. Ela não deixa que eu pregue muito mesmo. Eu queria pensar com os irmãos em alguns textos da palavra de Deus, mas eu queria tomar como base um texto que é tão simples, tão singelo, tão necessário, que é 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 18. Eu gosto muito da versão dele aqui na Nova Versão Internacional, quando ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é? A outra versão também muito importante, nos orientando da mesma forma, imperativamente, a darmos graças a Deus. Quando o pastor Israel me convidou para falar nesse dia sobre ação de graças, eu me lembrei de duas histórias. Uma delas eu já contei a ele, não sei se ele contou aqui. Ela é até, de certa forma, cômica, mas inverossímil, creio eu, mas que tem algumas coisas por trás dela que nos levam a refletir sobre essa questão de ações de graças, não é? De uma mulher que, quando ela acordou, uma certa manhã, ela percebeu que ela tinha apenas 3 fios de cabelo. E quando ela se olhou no espelho, tomou aquele susto. Você não lembra o que eu contei? Pela cara dele, não lembro. Ela tomou um susto e ela olhou e disse: que bom, dá para fazer uma trança. No dia seguinte, ao acordar, percebeu que tinha só 2 fios de cabelo. Ela disse: que bom, dá para dividir ao meio. E no terceiro dia, quando acordou, tinha apenas 1 fio de cabelo. Ela diz: olha, até que fica bem um rabo de cavalo. No quarto dia, quando ela acordou, ela não tinha mais nenhum fio de cabelo. Ela disse: que bom que eu nem tenho mais que pentear cabelo. A outra foi uma expressão que provavelmente devo ter lido em algum lugar, algum livro. Alguém dizendo que nós temos uma tendência muito grande de dizer assim, talvez você já tenha dito: por que eu, Senhor? Por que comigo? Já disseram isso? Quando é que nós usamos essa expressão? Hein? Quando? Quando a coisa está ruim. Por que comigo? Logo eu. E esse autor diz, infelizmente, nós nunca usamos essa expressão quando as coisas estão bem. Por que logo comigo? Por que logo eu passei? Tanta gente não passou e eu passei. Por que logo eu fui promovido quando tanta gente não foi promovido, logo eu fui promovido? Por que eu posso ganhar isso quando tanta gente? E é tanto uma expressão quanto a outra, denotam a nossa dificuldade para agradecer. Como nós temos dificuldade de reconhecer o amor e a bondade de Deus.
E eu penso que por trás dessa dificuldade, da atitude que nós temos, tanto com as coisas boas, e por isso não dizemos porque eu, quanto com as coisas ruins, e por isso não dizemos que bom, hoje não preciso pentear o cabelo, é porque nós ainda não entendemos o que é verdadeiramente graça de Deus. Essa é a grande questão. Nós não compreendemos profundamente o que é graça de Deus. O nosso conceito de graça, ele vai influenciar a nossa atitude, a nossa maneira de viver, a nossa forma de lidar com as coisas quando vão bem, e a nossa forma de lidarmos com as coisas quando elas não vão tão bem quanto deveríamos. E é interessante que nós aprendemos esse conceito, eu aprendi aqui na Escola Bíblica Dominical com a Jainer. Lembram? Eu aprendi que graça, o conceito, ou seja, a graça significa o quê? Favor e merecido. Todo mundo sabe disso. Graça é um favor e merecido. Algo que nós recebemos ou que nós somos sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. O grande problema é que há uma diferença, uma distância muito grande entre o nosso cérebro, a nossa cognição e os nossos sentimentos. Nós sabemos disso no nível intelectual, mas nós não vivemos isso no nosso dia a dia. Por isso somos pessoas tão infelizes, tão cheias de autocomiseração, pessoas tão impacientes, pessoas que reclamam o tempo todo, porque não temos muito definido para nós esse conceito de graça de Deus. O pastor, autor David Simmons, no seu livro maravilhoso, que eu acho que os crentes têm que ler, chamado O Poder Curador da Graça, porque a graça cura, o poder curador da graça, ele diz que uma sólida teologia da graça pode ser apenas meramente proposicional, só de cabeça e não visceral ou do coração. Hoje em dia, muitos crentes têm uma doutrina biblicamente sólida da graça, a qual dão completo apoio mental. É verdade que creem acerca de Deus, mas esse não é o seu nível visceral de viver com Deus, consigo mesmo e com os outros. É doutrinário, mas não relacional. É objeto de crença, mas não de vivência. E é interessante que isso é muito bem ilustrativo na conhecida parábola do filho pródigo. Eu não preciso lê-la, está lá em Lucas capítulo 15, quando nós temos, na verdade, a mesma atitude de ambos os filhos para com o pai. Um dos filhos entende que o pai não faz mais do que a sua obrigação de lhe conceder o que ele julga lhe ser de direito. É por isso que ele vai ao pai e ele diz: pai, dá-me a parte que me pertence. Eu sou seu filho, o senhor não faz mais do que a sua obrigação. Isso acontece na nossa vida, às vezes em casa. Não acontece lá em casa, graças a Deus ainda não. Mas muitas vezes você tem um filho que ele chega para você, descaradamente diz isso, não é? Eu não pedi para nascer. É claro que aqui na Itacuruçá ninguém viveu isso. Eu não pedi para nascer, me pôs no mundo, agora tem que cuidar de mim. Não faz mais do que a sua obrigação. Porque esse filho, tanto na parábola quanto no nosso viver doméstico, não tem noção de graça. Dá-me a parte que me pertence, a tua herança que é minha. O outro filho, que é o legalista, o filho mais velho, ele tem um outro conceito, mas na verdade é a mesma dificuldade. Ele diz: você tem obrigação de me dar as coisas, porque na verdade eu tenho feito por merecer. Eu tenho trabalhado aqui, labutado aqui, e esse teu filho que gastou dinheiro com as meretrizes, gasta tudo, volta para casa, enquanto eu estou aqui dando um duro tremendo, e o senhor nunca me deu nada. O senhor tem que me dar, porque afinal eu tenho feito por merecer. É a mesma dificuldade do mais velho e do mais novo, e nossa também. Julgarmos que Deus, Ele é obrigado a nos dar as coisas por nos ter colocado no mundo. Ou que Deus é obrigado a nos dar as coisas
Porque nós, afinal de contas, somos dizimistas e fazemos uma série, cantamos no coro. Não sei se cantar no coro tem muito status, mas não é? Nós fazemos tantas coisas e, afinal de contas, o Senhor tem que me dar as coisas. E a gente sai do coro, chega ali e o carro é roubado. Começa a ficar preocupado que o Senhor está aqui no Batista, não é? Mas daí a gente começa a ter esse espírito de autocomiseração. Poxa, eu estava lá cantando no coro, onde é que Deus estava para não guardar meu carro? A gente acha que Deus é guardador de carro. Porque é um toma lá, dá cá. A teologia dos nossos dias parece que não mudou muito nesse sentido. Nós continuamos a achar que por sermos filhos do rei, não é a expressão que se usa hoje? Ele não faz mais do que obrigação em nos dar tudo que nos pertence. Não é agora o pai da parábola, é porque eu sou filho do rei. Já ouviu alguém dizer isso? Eu sou filho do rei. E porque eu sou filho do rei, eu tenho que ter o melhor carro. Que não viu o meu ainda, eu estou perdido. Eu sou filho do rei, eu não posso ficar doente. Eu sou filho do rei. E nós começamos a julgar que Deus tem. Há um cântico, eu não consegui ver a letra dele toda, mas parece que a ideia é essa. Eu quero de volta o que é meu. Já ouviram esse cântico? Eu falei, eu não quero de volta o que é meu, porque o que é meu é ruim. Eu só quero o que é de Deus. O que é meu é pecado, é maledicência, isso tudo é meu. Eu falei, eu não vou cantar esse coro, porque quando eu começo a cantar esse coro, eu começo a pensar no que é meu, eu falo, não canto. Você quer de volta o que é seu? O que é meu, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você quer de volta o que é seu? Então cuidado. Eu quero o que eu nunca tive, que é a graça de Deus. O que é meu, eu quero deixar lá na cruz, porque já foi crucificado com Jesus. Mas essa ideia de ver, agora esse filho voltando para casa, gastou tudo com as meretrizes. Pai, eu quero de volta o que é meu. Ah, é? Então vai lá nos porcos. Nem as bolotas são suas. A única coisa que me pertencia era o pecado. E quando a gente olha para Jesus, esse sim, o Filho do Rei, amém? Filho de Deus, a gente vê uma atitude tão diferente, cheia de graça. Eu gosto de um poema de Joé Júnior, na voz do Noélio ia ficar melhor, mas ele lembra, em que ele diz, nada era dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. O manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Não, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Aí ele continua dizendo, isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceita essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura, mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Essa cruz era onde eu deveria ter morrido. E quando a gente olha a vida de Jesus, eu não tenho tempo aqui, por causa do jantar. A gente vê na vida de Jesus uma vida cheia de graça.
Em Mateus 11, 25, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Quando ele vai multiplicar os pães, a palavra de Deus diz que ele dá graças. Quando Jesus institui a ceia, que está apontando para a sua morte, que vai acontecer daqui a pouco, o texto bíblico diz: tomando o pão, e tendo tomado o pão, deu graças. E tendo tomado o vinho, o sangue da nova aliança, ele deu graças. Lucas 4, 22 diz: todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. João 11, 41, diante do túmulo de Lázaro, Jesus diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu não vim reivindicando, ele diz: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Este sim é o filho do rei. Mas este filho do rei se esvazia. David Seaman, nesse livro, O Poder Curador da Graça, ele fala de um pastor muito dedicado, visitador, trabalhava exaustivamente. Um dia, a filha dele caminhou por caminhos ruins, e esse pastor ficou com o coração pesado. E sabe o que ele disse? Como é que ele pôde deixar isso acontecer, sendo que eu sacrifiquei tanta coisa para atender ao seu chamado? Percebe? Na hora da dificuldade, vem a pergunta: por que eu? Como ele pôde deixar? E eu quero dizer a você, na medida em que eu digo a você, ressoa no meu coração, nos meus ouvidos, que nós, comparado ao que Jesus fez, não deixamos nada. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz que se alguém deixou alguma coisa que valia a pena, esse alguém foi Jesus. E eu fiz uma tradução de uma Bíblia que está em inglês ainda, que eu gosto muito, The Message, do pastor Eugene Peterson. Você pode acompanhar em Filipenses 2, na sua Bíblia, mas eu vou ler a tradução que fiz. Foi uma tradução feita rapidamente, às pressas, mas dizendo assim: se houver alguma vantagem em seguir a Jesus, se o amor dele tiver feito alguma diferença na sua vida, se fizer parte da comunidade espiritual, significar alguma coisa para você, se você tem um coração, se você verdadeiramente se importa, então faça-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos, não se imponham sobre os demais, não busquem os lugares de proeminência, coloque-se de lado e ajude outros a chegar na frente. Não seja obcecado em sempre oferir vantagens, esqueça o suficiente de você, de modo a ajudar a outros. Pense a seu respeito, da mesma maneira como Cristo pensou a respeito dele. Ele tinha o mesmíssimo status de Deus Pai, mas desconsiderou isto, não se apegou às vantagens deste status, de modo nenhum, ao contrário. Quando chegou a hora, ele colocou de lado os privilégios da divindade e assumiu o status de um mero escravo, tornou-se humano. Tendo se tornado humano, ele permaneceu humano. Este foi um processo incrivelmente humilhante. Ele não reivindicou privilégios especiais, ao contrário, viveu uma vida de renúncia pessoal, uma vida de obediência, e então morreu uma morte que mostrou sua profunda submissão e renúncia, e foi o pior tipo de morte, a crucificação. É este conceito, meus amados, de graça, que precisa permear a nossa vida, de modo a transformar o nosso coração num coração grato. Eu quero estar terminando, fazendo apenas uma referência a uma situação que vivi recentemente, que quando eu estava lá no hospital, naqueles dias derradeiros, imaginando e segundo a orientação médica, estaria morto dentro de pouco tempo, eu falei que eu sou muito ruim de morrer. Falei também que eu estou vivendo uma rejeição intensa. Deus não me quis no céu. Mas quando eu estava naquela situação tão ruim, tão difícil ali na cama,
uma médica querida veio me visitar, e ela diz assim, mas quantos anos você tem? Eu disse, 52. Ela diz, mas você não está revoltado, não está com raiva de Deus, tão novo. Naquele momento, começou a vir o veneno da autocomiseração. Percebe? Por que eu? É claro que eu não comecei a pensar em outros que podiam ter ido. Porque é óbvio que quando você pergunta por que eu, você começa a pensar em outros. Por que eu? Por que eu? E a gente vê que é esse o veneno que pegou o filho mais velho. Da ingratidão. E eu olhei para ela, e eu não me coloco como exemplo, porque eu sei que é muita gente aqui que vive a mesma situação. Eu disse não. Eu não podia estar com raiva de Deus, ao contrário. Eu só tenho motivos para estar grato a Deus. Porque Deus me amou quando eu era um pecador. E Deus deu o melhor dele por mim, que foi o seu único filho, Jesus, que morreu na cruz e se entregou por mim. Ao final daquela conversa, aquela médica fez uma oração, entregando o coração dela a Jesus. Porque se há um motivo para a gente agradecer a Deus, é esse. Nós nada somos. Nós nada somos. Alguns anos atrás, eu vi uma coisa muito impressionante que aconteceu, essa verdadeiramente, em Curitiba, com um funcionário do Banco Bamerindos. O funcionário do Banco Bamerindos, na hora do almoço, recebe um telefonema para fazer uma determinada coisa, e ele fica muito aborrecido, porque está na hora do almoço, e ele responde, isso é hora de ligar? O senhor não está vendo que é hora de almoço? E a pessoa insiste, não adianta insistir que eu não vou lhe atender, o senhor tem que ter consideração, e acaba com a pessoa do outro lado. E a pessoa do outro lado diz, você sabe com quem você está falando? E ele disse, eu não quero nem saber, você está falando com o gerente regional do Bamerindos. E ele pergunta do outro lado, o senhor sabe com quem o senhor está falando? E ele me diz, não, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque na verdade, a gente se acha muito. Mas quando a gente está diante de Deus, quando a gente está diante daquele que é maior, Criador dos céus e da terra, eu tiro onda, como diz o adolescente, com quem está aqui, não é? Mas quando eu olho para a cruz do Calvário, eu digo, Senhor, muito obrigado, eu não tenho motivos para estar com raiva do Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, se você acha que você tem motivo para estar com raiva de Deus, olha o que aconteceu com Paulo quando ele se converteu. A partir do capítulo, 2 Coríntios 6, a partir do verso 4, Paulo diz assim, esse você tem que ler, ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no mar sincero, e no amor sincero, e na palavra da verdade, e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Que coisa maravilhosa. Se você tem motivo para ficar com raiva de Deus, dá uma olhada naquilo ali. E sabe, diante disso, Paulo não diz assim, porque eu. A única vez que o apóstolo Paulo diz, porque eu, é quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, a única vez que Paulo teria dito,
Porque eu. 1 Timóteo capítulo 1, os versos de 15 a 17, eu termino com esse texto. 1 Timóteo capítulo 1. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Eu sou o pior dos pecadores. E mesmo assim, o Senhor me salvou. E aí Paulo pergunta o quê? Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? O Senhor me olhou, o Senhor me escolheu, e é por isso que o coração desse homem é um coração grato, e é por isso que ele diz: deem graças sempre, em todas as circunstâncias. Que bom que com 3 filhos dá para fazer uma trança, com 2 dá para dividir ao meio, com 1 dá um bom rabo de cavalo, sem nenhum. Eu sei que alguns irmãos ficam muito felizes hoje. Que bom que não preciso pentear o cabelo. Que bom. Deus é bom. E como eu fiquei feliz de ver no programa esse cântico, ele é maior do que a minha iniquidade. Irmãos, observem que até quando nós vamos tomar ceia, a gente tem um problema de achar que a gente merece. Você vai tomar ceia, aí você examina o seu coração, aí você lembra: puxa, eu briguei com a irmã. Aí você fala o quê? Então hoje eu não mereço tomar ceia. Se for assim, é melhor não ter mais ceia. Porque a gente toma ceia, não porque a gente merece, mas a gente toma ceia. É exatamente porque a graça é maior do que a nossa iniquidade. Se você acha que você merece, você tem um coração ingrato, porque você acha que foi por merecimento e não por aquilo que Deus fez no seu lugar. E esse é papo para outro dia, mas a gente precisa pensar sobre isso. O conceito correto da graça nos ajuda a ter um coração agradecido e viver uma vida cristã plena e feliz, dizer: Senhor, muito obrigado por mais um novo dia, apesar de eu não merecer, o Senhor tem me dado um novo dia. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um coração grato. Rael, quanto tempo? Não sei, excelente. Foi 15 minutos, eu acho. Maravilhosa graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Vamos ficar em pé. Vamos entoar extraordinário hino. Hino que exalta a maravilha da graça de Deus. Pastor Xavier, que sempre tem afirmado que Deus é bom, vai ficar nos devendo então a outra mensagem sobre a graça. E quanto mais ouvimos sobre a graça, mais queremos ouvir para podermos viver esta maravilhosa graça. Cantemos então.
Nós ouvimos aqui um testemunho, uma mensagem acerca da gratidão. Sobretudo, o pastor Xavier sublinhou que o motivo maior de nossa gratidão, como cantamos logo em uma das primeiras melodias, é a salvação em Jesus Cristo. Vamos continuar cantando este hino, sem dúvida, sublime. Mas pode ser que aqui conosco participando, ou quem sabe pela internet, haja alguém que, tendo participado até agora deste culto, deseja receber esta salvação. Entende que não é, mas entende, compreende, aceita que pode recebê-la pela graça de Jesus Cristo. Se alguém aqui fez essa decisão, se você em casa fez a decisão, manda um e-mail para nós, vamos orar por você. Eu vou estar aqui embaixo. E se alguém aqui presente, portanto, deseja fazer essa decisão, essa escolha, ser um seguidor de Jesus Cristo por aquilo que Ele fez, reconheceu e entendeu isso, eu estarei aqui para receber e para orar por você enquanto nós cantamos. Não vou dizer outra vez, é uma decisão sua, pessoal, intransferível. É a oportunidade de Deus para a sua vida, para escrever um novo capítulo, aprendendo a dar graças em tudo. Cantemos então. O amor de Deus que sobre nós está, a graça de Jesus Cristo que conosco está, e a força do Espírito Santo que em nós está. Agora agradecemos. De igual modo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Vem derrama, vem derrama. Queremos oferecer aos irmãos
algumas instruções sobre o momento que vai se seguir, que é o jantar. Como nós temos já anunciado há um bom tempo, esse jantar, por razões logísticas, tão somente por esta razão, demanda uma inscrição. Então, são muito bem-vindos todos aqueles que portam o seu convite. Evidentemente, que bom seria que pudéssemos dizer todos são convidados, mas nós não teríamos como prever quantos viriam. Daí este, vamos dizer, antipático recado que eu preciso dar aos irmãos. Agradeço mais uma vez a todos que permitiram isso, o irmão Mateus e toda a sua equipe que trabalharam pesado para o próximo momento. Agradeço a todos os participantes, a regente da orquestra que não colocou o seu nome aqui, eu não reparei, só reparei depois estava impresso, irmã Tamara Ujacova, e a todos os participantes, todos os irmãos já agradeci anteriormente, aqueles que vão atuar ainda hoje de várias maneiras. É um grande prazer estarmos juntos, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Antes, então, de nos abençoarmos uns aos outros com esse canto, Vem, derrama paz, irmão Mateus, que nossa igreja coordena a visão ministerial da amizade, responsável, então, pela preparação desse momento que vai se seguir, vai nos trazer, então, algumas instruções. Pela graça de Deus, não choveu. Eu estou aqui dentro, não sei. O que foi bom para que a gente pudesse ter ali também a nossa área externa. Pela graça de Deus, nós vamos ter o pastor Xavier conosco no retiro. Essa aqui é uma propaganda extra. Eu disse que hoje não teria aviso. Vamos tê-lo nos dias 15, 16 e 17 conosco, lá em Mendes. Então, aqueles que não forem, perderão essa oportunidade. Mas eu queria dizer o seguinte, irmãos. Nós teremos 3 entradas para a área da alimentação. Nesta lateral, descendo aqui a escada e lá pela frente pelo jardim. Ninguém vai levantar-se da mesa para se servir. Todos serão servidos à mesa. Então, ao descerem, a mesa já está posta, com uma salada no centro, para você comer primeiro a entrada, a salada. Depois disso, então, os pratos serão recolhidos, falando bem tranquilo, para que ninguém fique... E aí nós serviremos os pratos já prontos. Logicamente que alguns serão os primeiros a serem servidos, e são 400 pessoas, outros ficarão por último. Se você for um dos primeiros a receber o alimento e terminar, e quiser repetir, espere os garçons completar de servir os outros. Continue sentado, que depois procure um dos garçons. Não tem mesa para ninguém se levantar e se servir. Então, não vai ter como se servir. Então, só isso que eu queria dizer. E como disse o pastor, por gentileza, nós temos uma equipe que eu quero agradecer aqui também, irmão Antônio, Aldina, Caco, Camila, Jorge, Valéria, Rodrigo, a Helena, o André ajudou, Daniela. Então, uma equipe grande, né? Nós já tivemos a oportunidade de orar com os garçons, eles mesmos pediram que a gente orasse com eles. Por favor, não constranja o pessoal da equipe que vai estar à porta, não tendo convite para entrar, porque é muito desagradável ele ter que dizer um não. É antipático isso, né? Mas esta é a orientação, tá ok? E que a gente possa ter um dia, continuar tendo uma noite de graça. Que Deus nos abençoe. Então, como eu disse, fazer esta oração, que não é uma oração que eu faço só para mim, mas que eu faço também para você. Que Deus derrame sobre nós a paz.
Agradeçamos a Ele, porque essa é a realidade de Deus. Xavier, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quando eu for à sua igreja, fique certo que eu não vou me vingar de nenhuma das suas palavras colocadas hoje aqui perante a minha igreja, me colocando em situação tão difícil que eu nem sei se verei domingo que vem agora aqui. Deus, a todos nós, então, continue a abençoar.